Os meus cumprimentos aos ouvintes e participantes dos estudos e reflexões. No estudo de hoje, estamos nos debruçando sobre a relação e a comparação e o contraste entre o cristianismo e o humanismo. Tínhamos iniciado isso há dias, numa gravação ao vivo, numa apresentação ao vivo, domingo passado, e tínhamos comentado o fato de que o humanismo cresce com o Renascimento. Ele já apresentava os primeiros sinais de que iria nascer no chamado Renascimento Carolíngio, na época do século XIII, que foi um momento que parecia que ia haver uma mudança cultural na Idade Média, e depois recuou de novo, mas finalmente nos séculos XV e XVI explode junto com o Renascimento. E vemos que ele se apresenta como uma rejeição ao teocentrismo medieval. Teocêntrico significa que tudo girava em torno de Deus. E isso era manipulado e havia muito abuso por parte dos que se apresentavam como porta-vozes de Deus. Que nós já mencionamos que isso faz parte dos descaminhos dos vários cristianismos históricos. E a rejeição veio junto, o cristianismo histórico foi suficiente, criou uma recusa, uma rejeição suficientemente forte para que houvesse também uma rejeição ao cristianismo revelado, que não tem, nem sempre tem relação com os cristianismos históricos. E essa recusa, nós dizíamos, percorreu dois caminhos. Um caminho em que havia uma colocação do homem como centro de tudo, mais ou menos feita pelos herdeiros de um certo pensamento da antiguidade clássica, dos sofistas, que diziam que o homem é a medida de todas as coisas, e se o homem estava no centro, isso se chama antropocentrismo. Então, domingo passado comentávamos isso. Houve uma troca do teocentrismo por um antropocentrismo. Mas acabei de dizer que o humanismo percorreu dois caminhos. O antropocentrismo foi um deles. O outro foi o cosmocentrismo, achando que existem leis naturais ou uma razão universal que nos governa e que, inapelavelmente, nós devemos seguir. E isso hoje está muito forte, quando as pessoas dizem que nós não podemos controlar a natureza, porque a natureza não se defende, mas se vinga, e mais cedo ou mais tarde ela nos impõe algumas coisas. Tínhamos visto isso e tínhamos comentado que existe, junto nessa rejeição do medievo, da cultura medieval, houve uma aspiração muito forte de liberdade. Né? E aí vamos ver que, de novo, existem caminhos diferentes, existem diferentes concepções de liberdade. Nós dizíamos que há uma concepção de liberdade como sintonia com a razão, e dizíamos que todas as concepções terminam num paradoxo, todas as concepções têm suas aporias. Aporia é uma espécie de beco sem saída de toda doutrina, de toda filosofia. E a aporia, ou o paradoxo é uma contradição e a aporia é uma questão irrespondível, né? Em que nós dizemos, então ser livre é ter sintonia com a razão, essa sintonia acaba sendo uma escravização à razão. E aí está o paradoxo. Ser livre seria ser escravo da razão. Então, liberdade e ser livre é ser escravo, seja lá do que for, inclusive da razão, é um paradoxo, é uma contradição. Outra tentativa essa da razão, tende para o cosmocentrismo. Supõe que existe uma razão cósmica, universal, né? Que algumas pessoas, talvez até sem fazer muitas reflexões, dizem que o universo conspira, estão achando que existe alguma coisa cósmica. Né? Bom,
Um outro caminho que também leva a um paradoxo e a uma aporia é a ideia de que ser livre é estar em, eu uso a palavra sintonia, com a vontade geral, que aí é coisa do Rousseau. Né? Essa sintonia com a razão, você encontra isso em Sócrates, ou em Platão, que é quem apresenta Sócrates. Mas, quando se diz que ser livre é estar em sintonia com a vontade geral, de novo temos o paradoxo, é ser escravo de uma vontade geral, que é uma coisa do Rousseau, que não explicou bem, porque ele diz que vontade geral não é a vontade de todos, e termina sem dizer de quem é. Pode-se discutir se ele estava falando em vontade da maioria, e aí nós seríamos escravos das maiorias, ou se ele estava falando, chamando de vontade geral, alguma razão cósmica. E aí voltaria para a razão cósmica. Mas se fica na vontade geral de uma população, de um conjunto de cidadãos, aí somos antropocêntricos. Aí o homem é o centro do cogito. E aí temos alguns problemas, porque seja pelo caminho da razão cósmica universal, seja pelo caminho antropocêntrico da vontade das maiorias, nós não temos um limite para isso. Então, se aceitamos que devemos estar subordinados ou a uma razão ou a uma maioria, vamos terminar sendo escravos e vamos ter um absolutismo de alguma razão, supostamente cósmica, ou de alguma maioria. E todas as maiorias são ocasionais. O que é maioria hoje, numa determinada ocasião, amanhã não é mais. Né? E precisaríamos ter um freio para isso. Então, o teocentrismo tem. O teocentrismo diz que o centro do cogito deve ser Deus através da revelação. E aí a revelação, no caso da tradição judaico-cristã, a revelação está na Bíblia, e aí é um grande freio. Aí não tem absolutismo de ninguém. Ou não deveria ter, ou não tem, sim, no cristianismo revelado. Os cristianismos históricos permitem que alguém se assenhorie da interpretação bíblica e substitua a revelação pelo seu entendimento. E aí se torne um senhor absoluto também. Tem os abusos, tem as práticas autoritárias e até totalitárias nos cristianismos históricos, ou pelo menos em alguns deles, né? Pelo menos em alguns momentos históricos. Então, tínhamos visto isso. E agora passaremos a examinar o humanismo e, sucessivamente, o cristianismo. Com relação ao que eu disse há pouco, que também tem uma aspiração de liberdade, e além dessas considerações do que é ser livre, se é se subordinar à razão ou à maioria, tem também uma ideia de que, o que estamos chamando de liberdade. E aí você pode ter um entendimento de liberdade como a prerrogativa de fazer escolha arcando com o ônus das escolhas, que, na minha percepção, é a melhor concepção de liberdade, que não se confunde com patrocínio. Eu tenho liberdade de escalar uma montanha, mas essa liberdade não me dá o direito de exigir que ninguém me bote lá em cima da montanha. Não é um título de crédito contra terceiros. Liberdade não é algo exigível de terceiros, ou muito limitadamente exigível. O que é o direito que nós temos de escalar uma montanha? É que ninguém pode nos impedir de fazer isso, pelo menos em princípio. É claro que se tem morro no terreno privado de alguém, ele pode dizer, não, você não entra no meu terreno. Não é? Mas se estamos falando de uma montanha que é uma terra aberta, uma terra pública, e aí ninguém pode nos impedir. Mas também ninguém é obrigado a nos conduzir e a nos dar equipamento de alpinista para escalar a montanha. Então, eu escolho escalar a montanha com o ônus
de me preparar, de aprender alpinismo e de comprar uma grande quantidade de equipamento necessário para isso. Né? Então, outra concepção de liberdade, e esta que eu acabei de descrever, que não é título de crédito contra ninguém, ela representa um direito, que é um direito chamado de direito potestativo, porque me dá poder de fazer escolhas, mas não me dá patrocínio, só me dá poder. Só diz assim, olha, ninguém pode impedir esse personagem de fazer o que ele quer, desde que ele faça por conta dele. Né? Outra coisa, isso se chama liberdade negativa, porque nega a terceiros a possibilidade de me cercear, de me impedir de fazer o que eu quero. Eu tinha dado um exemplo que todo mundo tem direito, todo homem tem direito a uma companhia feminina, mas se vire para arranjar, né? Você não pode chegar para não sei quem é a beldade de plantão hoje, teve um tempo que era uma modelo famosa, mas você não pode chegar e dizer, olha, eu tenho direito à companhia feminina e você tem que me acompanhar. E ela vai dizer, né? Você quer, né? Mas vontade é o que mais se perde. Né? Porque o fato de que eu tenho direito não obriga ninguém a satisfazer a minha vontade. Né? Isso é uma liberdade negativa. Porque ninguém pode chegar e dizer, olha, eu não deixo você arranjar uma companhia feminina. Você está proibido de arranjar uma companhia feminina. Então, como o direito potestativo me assegura que eu posso perseguir os meus objetivos, ninguém pode me proibir, a não ser que isso vá prejudicar alguém. Né? Agora, outra coisa são as liberdades positivas ou afirmativas, que são aquelas que servem de título de crédito contra terceiros. São aquelas que a pessoa diz, eu tenho direito, e alguém tem que satisfazer minhas aspirações. E geralmente vai dizer que é o Estado. Né? Na família vai dizer que são os pais, mas na maioridade vai dizer que é o Estado. Né? E quando diz que é o Estado, está dizendo que é os seus concidadãos, porque o Estado não tem um centavo para dar a ninguém que ele não tire de alguém. Então, se o Estado vai ter que... Se eu dizia há pouco, se eu tenho direito a uma companhia feminina, e eu posso exigir isso do Estado, o Estado vai ter que onerar alguém para satisfazer a minha exigência. Essa exigência é dotada de um título de crédito contra terceiros. É claro que ainda não falam nisso, mas falam em outras aspirações que podem implicar em ônus para terceiros. Né? Determinados direitos que exigem algum dispêndio para se realizar. E alguém vai ter que bancar esse dispêndio por mim. E tínhamos visto ainda que existe a liberdade de agir, que é aquela das liberdades negativas, aquele direito de escalar a montanha que eu referi há pouco, aquele direito de ter uma companhia, mas isso dentro das liberdades negativas, tem o direito de agir. Ou seja, cada um de nós tem o direito de agir para realizar suas aspirações e alcançar os seus objetivos, por conta própria. Agora, outra coisa é a liberdade de ser, que difere um pouco da liberdade positiva. Que a liberdade positiva quer que alguém me ajude a alcançar as minhas aspirações, a realizar as minhas aspirações. Outra coisa é a liberdade de ser. Não é a liberdade de ser um profissional de tal ou qual profissão. Ah, o fulano quer ser agrônomo. Não, isso aí é liberdade de agir e de fazer. Tem gente que pensa que isso é liberdade de ser. Não é. Não, porque eu quero ser agrônomo. Não. Você tem o direito de agir para conquistar
um título profissional, uma graduação em bacharel em agronomia. Isso não é ser. A gente até usa o verbo ser. Fulano é agrônomo. Mas, na verdade, ele está agrônomo. Ou médico, ou engenheiro, ou dentista, ou advogado, né? Ou militar, ou o que quer que seja. Realização profissional não é liberdade de ser. É liberdade de fazer e agir. E o que é mesmo essa liberdade de ser? Bem, a liberdade de ser é aquela que diz respeito à essência do ser, à ontologia do ser. Tem um vídeo que circulou aí pelas redes sociais mostrando uma multidão numa estação de um metrô na Alemanha, uivando como cães. Essas pessoas reivindicam a liberdade de ser, não ser humano, ser canino, ser cachorro. E há quem queira ser árvore. Eu soube de alguém que se considera uma árvore. Essa é uma liberdade que entrou em pauta. Essa liberdade nunca tinha sido discutida, nem na filosofia da antiguidade clássica, nem medieval, nem moderna. Essa discussão entrou numa pauta pós-moderna, quando todas as referências foram abaladas e embaralhadas e se tornaram confusas. Isso aí, hoje em dia se fala em direitos difusos, havia os direitos individuais, hoje se fala em direitos confusos, e a liberdade de ser, no sentido ontológico, é classificada por alguns como direito confuso. Existem também os direitos confusos. Bom, então vimos que o humanismo introduziu inicialmente a liberdade de agir, de fazer. E agora, na pós-modernidade, está introduzindo, e agora não é mais humanismo, mas é um desdobramento do humanismo, ou uma continuidade do humanismo, exigindo, como talvez no futuro isso receba o nome de neo-humanismo ou pós-humanismo, exigindo um direito de ser, do ponto de vista ontológico. E aí não é preciso gastar muita massa cinzenta para perceber que o direito de ser, no sentido ontológico, é uma ilusão alimentada com propósitos os mais diversos, mas é claramente uma ilusão, né? Então, vimos assim direitos potestativos, liberdade ontológica, liberdade de agir. Vimos o que significa cada uma dessas liberdades e quais são os paradoxos ou as aporias, os impasses lógicos a que essas concepções conduzem. No entanto, nós somos raramente advertidos da existência desses impasses, dessas aporias, ou das contradições, os paradoxos. Eu, muitas vezes, perguntei em sala de aula se eles já tinham ouvido de algum professor ou lido em algum artigo, alguma revista ou algum livro uma advertência sobre esses paradoxos. Para onde é que leva cada paradoxo desse, né? E outras questões mais, por exemplo, quando as pessoas falam em liberdade, e aí eu perguntava quantas vezes vocês encontraram um texto ou ouviram de um professor ou de um comentarista na imprensa, na televisão, essas distinções entre liberdade de agir e liberdade de ser, entre liberdade como um direito potestativo que me é facultado agir, mas ninguém tem obrigação de me patrocinar, e os tais direitos sociais, que aí já estamos nas liberdades positivas, né? Que nós dizemos assim, eu tenho direito à saúde, à educação, isso é um dever da sociedade e do Estado. Não é dever da sociedade e do Estado me obrigar, me ajudar a subir uma montanha, ser alpinista.
ou arranjar uma companhia feminina. Também não é. Mas nós adotamos certos conceitos, ou de direitos sociais, ou com outra adjetivação, responsabilizando terceiros pelos nossos direitos. Aí eu tenho direito e você tem obrigação para comigo. O cristianismo não diz assim, né? Isso aí é o que nós vimos onde o humanismo foi dado. O humanismo desembocou nisso. Geralmente invocando princípios muito nobres, invocando solidariedade e muitas vezes invocando o cristianismo. Então, há quem fale em humanismo cristão. E o humanismo aqui é um pacote com várias tendências diferentes. Tem muitas correntes e muitas tradições diferentes dentro do humanismo. Bom, mas ele vai ser sempre cosmocêntrico, antropocêntrico. O problema da razão, do cosmocentrismo como razão cósmica, é que nunca ninguém esclareceu qual é essa razão universal capaz de se explicar até saciar a vontade de explicação de todo mundo e capaz de solucionar todos os conflitos. O que prevalece na observação, tanto do ponto de vista da análise filosófica, da análise epistemológica, como do ponto de vista da história, do exame dos fatos, é que não existe uma razão universal, que existem razões diferentes. Agora mesmo, nós estamos aqui ponderando diferentes razões. Estamos aqui ponderando razões de que, para alguns, existe uma razão segundo a qual nós temos a liberdade ontológica de ser. Eu tenho liberdade de ser uma árvore. Agora eu quero ser uma sequoia gigante da Califórnia. Então, mas isso não é universal. Você não explica isso de um modo irrefutável para todo mundo. Não é uma razão. Ou usando uma expressão popular, isso não cabe na cabeça de todo mundo. Também a própria ideia de liberdades positivas. A ideia de que eu tenho alguns direitos que são fundamentais, são essenciais. Teve um cara que fez até uma lista das necessidades humanas básicas. Maslow, né, um sociólogo americano. E então ele fez uma lista das necessidades e estabeleceu uma hierarquia para essas necessidades. Bom, essas são necessidades humanas e são básicas. E o que é básico é um direito que se confunde com o próprio direito à vida. E como a vida, o direito à vida, na hierarquia de valores, está no topo, está mais em cima, então é um direito que assume a forma de defesa de uma liberdade positiva. Então, eu tenho direito à vida e todo mundo tem a obrigação de me ajudar a viver. Agora, o que antes era uma liberdade negativa, eu tenho direito à vida e ninguém deve me matar. Se me matar, comete um crime. Agora vira um direito, uma liberdade positiva, um direito dotado de exigibilidade contra terceiros. Eu tenho direito à vida e todo mundo tem obrigação de me ajudar a viver. Não pode me deixar morrer de fome. Se eu estiver doente, não pode me deixar morrer à míngua, tem que me proporcionar tratamento. E o jovem tem direito a estudo, ninguém pode deixá-lo abandonado, sem acesso à escola. E aí vão se multiplicando os direitos. E tem direito a transporte, alimentação, transporte, habitação. Então tem uma relação e tem uma hierarquia. E todo mundo achou bonito. Todo mundo não. Muita gente achou bonito. Né? Sem prestar atenção no fato de que, se nós aceitamos uma relação de direitos como necessidades
já estamos dizendo que o que não é necessidade não tem valor. Valor é só o que é necessário. Então, estamos tirando a subjetividade de pauta. E quando a gente tira a subjetividade das pessoas, a gente acaba a liberdade. Então, eu só tenho direito àquilo que um cara sábio, genial, diz que eram as minhas necessidades básicas. Ele não incluiu entre as minhas necessidades básicas algum tipo de quitute que a pessoa gosta. Não, isso não é necessidade básica. Então, você não tem direito a isso. Né? Agora, essa hierarquia também nos obriga a viver conforme prioridades que nós não definimos. E ninguém se lembrou disso, né? Ou nas escolas não ensinam isso. Olha, está aqui uma lista de necessidades básicas e não queira outras coisas. Ou pelo menos não bote outra coisa na frente dessas necessidades aqui. E isso é o inverso da liberdade. Se a liberdade é prerrogativa de fazer escolhas arcando com o ônus das escolhas, então ninguém tem que me dizer o que é minha necessidade básica. Ninguém pode me dizer quais são ou devam ser as minhas prioridades. Mas isso colou. As pessoas nem sempre questionam as leituras que fazem de autores famosos, né? E vão aceitando. Bom, então, o humanismo trouxe isso tudo e muita gente, eu dizia há pouco, muita gente acredita num tal do humanismo cristão e acha que pode ser as duas coisas, né? Humanista e cristão. E houve um homem público no Brasil que fez uma distinção e disse, olha, a solidariedade, porque quando as pessoas querem falar no humanismo cristão, ora, se o humanismo, o homem está no centro, é antropocêntrico, ou a natureza, o cristianismo que está no centro é Cristo, é teocêntrico. Não dá para ser a mesma coisa, nem para misturar. Mas alguns acreditaram nisso. E aí tem um argumento assim, olha, o cristianismo está lá, o homem foi atacado por salteadores e ficou caído na beira da estrada, a caminho de Samaria. E passou um sacerdote judeu e não deu atenção, e passou outra pessoa e não deu atenção, até que passou um samaritano. E viu aquele homem caído, ferido, e socorreu, e levou e botou numa hospedaria e pagou um tratamento para ele. Isso é um exemplo de solidariedade bíblica, elogiado pelo próprio Cristo. Né? Então, olha aí a solidariedade do humanismo, aquele direito que tem exigibilidade contra terceiros, vocês têm que se responsabilizar pela minha educação, pela minha saúde, pela minha moradia, pelo meu transporte, pela minha diversão. Ué, aí um homem público no Brasil disse que tem uma diferença fundamental, que o cristianismo diz a quem pode, socorra quem precisa, ou doe, faça doação a quem precisa. E o humanismo, ou algumas das facetas do humanismo, algumas dessas facetas dizem o contrário. Dizem, se você precisa, você tem direito de expropriar quem pode, quem tem os recursos para atender às suas aspirações. Porque quando a gente fala em necessidade, de fato a gente está falando em aspiração. Né? Ah, mas as necessidades básicas ligadas à subsistência, alimento não é aspiração, fome, saciar a fome e a sede não é aspiração, é necessidade. É necessidade. Só que geralmente não é isso que se discute. Não se discute que vamos expropriar alguém porque eu estou com fome. Né? Até se usa isso, mas, na verdade, o que a gente quer é outra coisa.
A gente quer, digamos, a gente pode até querer instrumentos de trabalho, ou meios para utilizar e produzir alguma riqueza. E isso não é saciar a fome, pelo menos diretamente não é. E existem outros meios. Quando existem outros meios, isso não é necessidade. Então, eu sou motorista e preciso de um carro para ganhar a vida como motorista de aplicativo ou taxista. E aí o meu vizinho tem um carro e eu acho que ele tem 2 carros na garagem, eu acho que um dos carros dele devia ser expropriado para eu ganhar a vida com o carro dele. Aí o cristianismo não diria, o cristianismo até diria para ele, ceda um dos seus carros para aquele teu vizinho que está desempregado e quer ganhar a vida como motorista de aplicativo. E para o desempregado, o que diria o cristianismo? Diria, procura trabalhar, não necessariamente com o carro do teu vizinho. Salomão vai dizer, vai ter com as formigas. Né? Ou seja, tem iniciativa, tem superação. E aí surge uma longa discussão sobre os limites de possibilidades, é porque eu não tenho possibilidade, porque a realidade social e econômica não me oferece oportunidade. E estamos esquecendo uma coisa que se chama superação. Superação das dificuldades. Né? E certa vez nós conversávamos, numa turma de mestrado, sobre superação de necessidade ao invés da lamúria. O mundo cruel ou o sistema cruel não me dá oportunidade. Ou seja, não me patrocina me oferecendo meios, ou talvez até facilidades. E uma jovem senhora que cursava a disciplina disse, professor, eu não sei nadar, e isso nunca me incomodou. Até o dia em que eu estava na praia e chegou um homem que não tinha nenhum dos 2 braços. E entrou no mar e saiu nadando. Eu não sei como é que uma pessoa que não tem nenhum dos 2 braços nada. Mas ela disse que isso aconteceu e eu acredito. E por que que incomodou? Porque ela viu ali um exemplo de superação. Superação de uma dificuldade, de um problema, que ela, sem essa dificuldade que aquele homem tinha, ela não havia superado. Então, eu recebi durante muito tempo uns cartões com as pinturas de pessoas com algumas deficiências. E alguns desses cartões tinham pinturas feitas por pintores que não tinham nenhum dos 2 braços. E não lembro bem se pintavam segurando o pincel com os artelhos do pé ou até com a boca. E a maioria das pessoas que não sabe, não consegue pintar, tem os 2 braços. Né? Então, talvez o humanismo tenha estimulado uma mentalidade que reivindica mais do que se esforça. E dizem que o ser humano está sempre procurando alguém para responsabilizar pelas suas limitações, pelos seus fracassos, pelos seus erros. Né? Aí, quando o Senhor perguntou a Adão o que ele tinha comido do fruto da ciência do bem e do mal, ele disse, foi a mulher que tu me deste. Já botou a culpa em alguém e ela já disse, foi a serpente que me aconselhou. Então, é muito sedutor o autor que escreve dizendo, olha, você é vítima da sociedade. A sociedade, os seus erros são por culpa dela. E isso é próprio do humanismo, né? Ou dos humanismos, que são muito diversificados. Bom, e o cristianismo? O cristianismo diz,
Primeiro, ele é teocêntrico. Diz, não é o homem que diz como as coisas devem ser. Nem é cosmocêntrico. Ele diz, não tem nenhuma ética, nenhuma moral, nenhuma normatividade escrita nas estrelas. Não. Isso aí é revelação divina, que está lá para a tradição judaico-cristã, e está lá na Bíblia. Né? E aí, nós pensamos aqui alguns versículos bíblicos, por exemplo, João, no primeiro capítulo, nos 5 primeiros versículos, nós lemos: no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus, e todas as coisas foram feitas por ele. E sem ele, nada do que foi feito se fez. Nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. E a luz resplandece nas trevas, e as trevas não a compreendem. Então já começa uma linguagem de luz e treva. Bom, nós temos ainda, em primeiro lugar, a ideia de que essa luz, ou esse verbo que se fez carne e habitou entre nós e não foi entendido, não foi aceito, ele é um salvador. No humanismo você tem soteriologia, você tem doutrina de salvação. Mas você tem uma doutrina de salvação antropocêntrica, resultante de fórmulas de organização social e política. No cristianismo, você não tem fórmulas. O verbo que se fez carne é o Salvador. No humanismo, a salvação é para contentar necessidades e aspirações materiais. No cristianismo, não. No cristianismo, a salvação é uma salvação de nós mesmos, da nossa concupiscência, das nossas inquietações e contradições. É uma salvação do mundo que nos conduz por caminhos que muitas vezes podem levar a problemas, porque o caminho que o mundo oferece, em geral, é o caminho hedonista, da busca do prazer, e a busca do prazer tende a frustrar, porque o prazer, logo que é desfrutado, ele perde o gosto. Né? Há uma tendência para saturação da sensibilidade. Há uma curva que começa ascendente, atinge um platô e se torna descendente. A gente pode ver isso na atividade física. O jogador que está no banco e vai substituir um que já está jogando há algum tempo, ele faz um aquecimento, ele faz uma corridinha estacionária ali do lado de fora do campo. Mas se ele for passar 1 hora fazendo essa corridinha estacionária, ele vai cansar. Ele faz uma corridinha porque ele aquece os músculos e melhora o desempenho dos músculos. A curva ascendente da eficácia da fisiologia da ação muscular. Depois ele atinge um patamar que não vai melhorar mais. Não adianta ele ficar se aquecendo que ele chegou no limite dele. E se ele permanecer muito tempo, ele vai cansar. Aí satura e vai diminuir a eficiência da ação muscular. E isso vale para sabores e para todos os prazeres. Então, as soluções que o mundo oferece são soluções que levam a um certo desfrute, um certo prazer, e depois estabiliza e, por fim, cai. Né? Por fim, leva a uma queda. E aí nós temos um segundo aspecto,
que é salva-nos do mundo, salva-nos espiritualmente, dos problemas espirituais. Qual é o problema espiritual? É a separação de Deus. Bem, lá em Tessalonicenses, no capítulo 5, no verso 21, nós lemos: mas ponde à prova tudo, retende o que é bom. Isso a propósito de uma discussão de que as várias correntes que ganharam força no Renascimento e com a Revolução Científica do século XVII, e que deram muito prestígio ao humanismo, né? O humanismo veio antes, cronologicamente veio antes da Revolução Científica, mas se prevaleceu dela para expressar repúdio ao teocentrismo e alegar a excelência do antropocentrismo. Olha, a ciência que nós fazemos é o máximo. E realmente a ciência que nós fazemos é espetacular, é maravilhosa, é muito boa. Naquilo para o que ela serve. Né? Não para as questões espirituais, né? Porque ela não trata disso. E não tem resposta para isso, nem sequer pergunta. Na ciência não se formulam perguntas para o mundo sobrenatural. Né? Então, nós vimos em Tessalonicenses uma recomendação que nós devemos pôr tudo à prova e reter o que é bom. O que isso significa? Significa o uso da razão. Aquelas pessoas que pensam que o cristianismo é só seguir dogmas sem pensar. Não, está aí a recomendação de Paulo aos Tessalonicenses. Examinar e tudo retende o que é bom. Ora, se você vai examinar, significa que você vai fazer uma análise crítica. Portanto, que você vai raciocinar. Né? E se você vai reter só o que é bom, significa que você você busca um discernimento para dizer isso é bom e aquilo não é. Agora, qual é o limite disso? Porque interpretar é buscar o significado e o alcance. Quando eu disse há poucos instantes que examinar tudo tem o significado de análise crítica, retende o que é bom, tem o significado de discernir entre coisas, valorando, estabelecendo valores morais para as coisas, então alguma coisa é boa e outra coisa é ruim. Quando nós fazemos isso, nós estamos falando de razão, do uso da razão. Mas eu estou dizendo que interpretar é significado e alcance. O significado é o uso da razão. E qual é o alcance disso? Até onde vai o uso da razão? Ou a partir de onde começa o uso da razão? Estou dizendo que o cristianismo usa a razão. Mas com base em quê? Ninguém usa a razão a partir do zero. Né? Em ciência, você pode dizer que usa a razão a partir dos fatos observados. Observados e controlados. Você faz um experimento controlando os fatos. Né? E qual é esse exame crítico que Paulo está recomendando? Quais são as premissas, quais são as bases disso? A revelação. Como é que eu vou examinar as coisas e dizer se elas são boas ou ruins? Razão ou raciocínio, nós até comentávamos isso domingo passado, adquiriu uma forma chamada silogismo. No silogismo você tem dois dados que você conhece. São duas premissas. Não vamos entrar agora assim o que seja a premissa maior e a premissa menor, mas são duas premissas. E você faz uso da razão a partir do conhecimento dessas duas premissas. E aí você coloca essas duas premissas como que no primeiro membro de uma equação e no segundo membro você tem a sua conclusão. Então você fez uso da razão a partir de premissas, não foi a partir do zero. Às vezes, eu já ouvi até pessoa inteligente dizer, não, eu não quero saber do que os autores dizem, eu não quero saber de livro, eu penso por mim. Doce ilusão, né? A gente não pode pensar se não tiver premissa, se não tiver dados
A gente pensa em cima dos dados. Aí você pensa que pode construir uma casa com um orçamento de X reais. Ah, com tantos R$ 1.000 eu faço uma casa. Mas você precisa ter dados para dizer isso. Você precisa saber o quanto vai gastar de material, quantos milheiros de tijolo, de telha, de cano, de fio, de ladrilho, de cimento, de cal, de mão de obra, e quanto custa cada uma dessas coisas. Aí você faz um plano e um orçamento, um projeto e um orçamento. Mas você não pode dizer, não, eu não quero saber quanto é o preço de tijolo, eu não quero saber. Você tem que saber, você tem que pesquisar. Você tem que ter dado. Então, primeiro você tem que estudar. Você vai saber quais são os materiais que você vai usar, quais são as quantidades que você vai precisar. E você não pode tirar da sua cabeça as quantidades que você vai precisar. Você tem que saber, são tantos metros de alvenaria, quantos tijolos tem, quantos metros de alvenaria. Você precisa ter uma fonte de dados. E o cristianismo tem uma fonte de dados, que é a revelação, que é uma fonte de dados segura. Ah, mas é dogma, a fonte de dados. Como você tem dogma na engenharia e não diz que a engenharia é irracional por isso. A engenharia chega e diz, olha, o concreto tem uma resistência tal. Então, essa viga que você vai botar aqui para segurar o espaço em cima desse vão, só aguenta tantos quilos. Você não pode questionar isso. É assim e acabou. Não é? Então, você teria até que substituir por outro material mais resistente. Mas aí também você tem que saber qual é a resistência daquele material. Você não vai decidir qual é a resistência que o material deve ter. Né? Então, você tem premissas também no cristianismo. Mas a partir daí você tem raciocínios. Agora, você não pode ter raciocínios sem ter estudado o cristianismo. Ou seja, sem conhecer a fonte de revelação do cristianismo, que são as escrituras. Né? E para conhecer a fonte do cristianismo, você precisa ter algum preparo de interpretação. Tem até há poucos instantes eu vi uma correspondência de um amigo que citava Nietzsche, dizendo, tem um momento que Nietzsche diz que não existem fatos. Tudo é interpretação. Né? Então, quando a gente diz isso aqui é um fato e contra fato, não tem argumento, a gente está dando uma interpretação ao fato. Né? Bom, pode até ser uma interpretação óbvia, mas acaba sendo uma interpretação. Então, o cristianismo tem razão, sim, tem uso de razão, sim. E é crítico, sim, e deve ser crítico. Agora, também não podemos confundir o uso da razão com a atitude de quem se estriba no próprio conhecimento. Porque Salomão já dizia lá nos provérbios, não te estribes no teu próprio entendimento. É como quem quer construir uma casa e diz, não, eu vou fazer essa casa com 2 milheiros de tijolos. Como é que você sabe disso? Não, eu sei, você não tem nenhuma fonte. Você está se estribando apenas no seu palpite, na sua opinião. E opinião não tem nenhum valor fático. Os gregos diziam que filosofia era um esforço de superar a opinião. Por isso é que é preciso estudar. O sujeito que nunca leu nada sobre o cristianismo, que nunca leu um livro sobre o cristianismo, ou até leu somente dos críticos do cristianismo, não pode ter opinião. Não pode ter conhecimento, pode ter opinião, porque opinião todo mundo tem. Né? Bom, então vimos que o cristianismo é racional, sim, mas não é, como também todos nós já vimos alguém tentando fazer crítica das escrituras. E eu já vi um homem inteligente, culto, dizer que porque Jesus morreu numa cruz há 2.000 anos, todas as maldades que eu fiz estão perdoadas. Isso não tem razoabilidade. Mas o que é razoabilidade? Há pouco nós dizíamos que é difícil encontrar uma razão universal. Eu dizia que não tem uma razão universal. Né?
E a pessoa que dizia isso achava que tinha uma razoabilidade. Que isso não tinha razoabilidade. Não tinha razoabilidade para ele. Não é? Não significa que não tem razoabilidade para Deus. Né? E aí, quando a gente ouve testemunho de pessoas que relatam fenômenos sobrenaturais, e é claro que há uma enorme crítica sobre esses relatos, contra esses relatos, que se diz muitas vezes que eles são coincidências, ou são resultado de uma sugestão, mas existem relatos que não podem ser resultado de sugestão. Paciente em coma, que não sabia que tinham pessoas orando por ele, e que melhora. Ah, mas foi um caso, é coincidência. Mas quando foi feita uma pesquisa randomizada, com um número grande de pessoas, com duplo cego, quer dizer, com um grupo que estava sendo objeto de oração e outro grupo que não estava sendo objeto de oração, e você tem resultados diferentes entre os dois grupos, e tem um cálculo estatístico dizendo que essa diferença é significativa, não dá para dizer que é coincidência. E existem pesquisas nesse sentido. Né? Bom, então vimos que tem essa diferença profunda, que lá em Mateus 11, 28, nós lemos: Vinde a mim todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. E encontrareis descanso para as vossas almas, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Aqui temos uma diferença fundamental. O cristianismo está dizendo aí, pela boca de Jesus, que tem fardo, sim. Está dizendo que o fardo é mais leve do que os outros fardos. E que não tem opção sem fardo. Ou você pega o fardo do cristianismo, que é leve, ou você pega o outro, que é pesado. Tem jugo, sim, suave. O outro jugo é pesado. Né? E nós vimos que a tradição judaico-cristã, que muitas vezes tem sido objeto de críticas, alegando que ela é apenas um conjunto de crenças que começa como crença num Deus tribal. Deus de Abraão era um Deus tribal, Deus de Moisés era um Deus tribal, e que a Bíblia é um conjunto de mitos como tantos outros. E aí vem vários exemplos de narrativas bíblicas que são muito semelhantes a muitos mitos de muitos outros povos. Aí diz, olha, o dilúvio. Tem história de dilúvio numa tribo do Amazonas, tem história de dilúvio numa tribo nas ilhas do Pacífico, tem história... Né? E outras coisas mais. Né? E bode expiatório. Jesus é o bode expiatório, o Cristo. Veio morrer por nós. Aí o sujeito diz, olha, está cheio de mito de alguém que morre para resolver problemas de uma comunidade, de uma tribo, de um povo. Ou a Torre de Babel. Tem várias histórias de povos que têm uma história de fazer uma torre para chegar no céu. Né? Aí diz, olha, é um mito, tá aí um mito igual aos outros. Mas tem algumas diferenças, né? Tem um cara, historiador e arqueólogo e psicanalista e teólogo, e, na verdade, um humanista. Não no sentido de seguidor do humanismo, mas humanista no sentido de ser um polímata, um sujeito que conhece várias áreas de conhecimento. E ele chega e diz, olha, tudo que é povo por aí tem um bode expiatório. Tudo que é tribo tem um bode expiatório, ou tudo que é etnia por aí tem um bode expiatório. Mas o único bode expiatório inocente é Jesus. Os outros são culpados mesmo. Nos mitos, o bode expiatório é culpado. Essa história do bode expiatório tem até nas famílias. Né? Famílias numerosas, geralmente tem um dos filhos ou um dos irmãos que passa a ser o bode expiatório de todos os conflitos, de todas as frustrações da família. Tudo que não dá certo é por causa dele. E geralmente é culpado mesmo, ou é havido como culpado por todos. Tem alguém que não se ajusta na dinâmica do grupo e, de alguma forma, prejudica a dinâmica do grupo. É o bode expiatório que é culpado.
O único bode expiatório que é inocente é Jesus. Então, já não é um mito igual aos outros. Decálogo. O decálogo é parecido com as normas do Código de Hammurabi, lá dos caldeus. E é parecido com as normas do Código de Manu, lá onde hoje é a Índia. Ou com a Constituição de Solon, do século VIII a.C. Tem muita semelhança aí. Tem. Mas, se você tem um código para regulamentar as relações sociais, dá para ser muito diferente? Dá para ter um código que vem regulamentar as relações sociais que não condene o homicídio? Não matarás? Pode haver uma sociedade em que não tem o não roubarás? A Califórnia está experimentando isso agora, limitando um valor pequeno, né? $900 ou $1.000. Está dando a maior confusão, tem muita gente saindo do Estado. Então, algumas coisas têm que ser comuns mesmo, mas tem suas diferenças. É o único que condena a idolatria, que é iconoclasta, que condena ídolos, que condena ícones. É o único monoteísta. É o único que, se não exatamente no decálogo, mas num conjunto de uma legislação mosaica mais extensa, trata a mulher com mais cuidado do que os outros. Então tem diferença sim. E é o único que promete um Messias, que há de vir, e que não vem como rei, não rei do mundo secular, que não vem à frente de exércitos. O Cristo é o único Deus que se faz homem, como homem pobre e sem importância. Buda era filho de rei, e por aí vai. Então, tem algumas exclusividades no cristianismo que faz com que ele não possa ser confundido com os mitos. Mas tem coisa que eu diria que tem parábolas e tem alegorias. E aí surge uma discussão, muitas coisas você vai dizer, não é alegoria, é histórico. E o Jonas na barriga do peixe, ou o dilúvio, você pode achar que é histórico ou é alegórico. Eu acho que não faz diferença se você entende uma coisa ou outra. O que importa é o que está representado ali, a mensagem que tem ali, né? E algumas coisas têm que ser mesmo alegóricas. Por exemplo, a Torre de Babel tem que ser alegórica. Ninguém vai querer dizer que uma torre feita com tijolo cozido subiu tanto que já estava chegando perto do céu e o Senhor precisou confundir as línguas para que essa torre não chegasse no céu. Não sei para além das galáxias, se essa torre iria para além do espaço conhecido, para arrombar uma porta do céu e entrar no céu como lugar, um espaço físico, né? Um espaço-tempo físico. Eu acho muito mais que ali simboliza uma tentativa de construir o próprio destino, de se beneficiar com o atendimento pleno de aspirações e necessidades, portanto, viver num paraíso, por meios próprios. E isso parece muito com os projetos políticos e sociais. E aí vem a confusão de línguas. E também parece muito com os projetos políticos que geram várias subdivisões que terminam conflitando entre si, né? Então, o argumento de que é mito cai. O argumento de que só o dogma não tem razão também vimos que cai. E tem o argumento da irrazoabilidade. Não é razoável que o próprio Deus precisasse se sacrificar para nos redimir das nossas culpas. Só que nós não temos culpas no plural. Nós só temos uma culpa, no singular.
que é romper relações com o Criador, chamando a si o juízo moral, o que é certo e errado. Soltando a mão dele, dizendo assim, não me guie, não me oriente, eu não vou lhe seguir, eu vou seguir as minhas razões. Que mais adiante, como eu citei há pouco, Salomão vai dizer, não te estribes no teu próprio entendimento. É a ideia de vou me estribar no meu entendimento. E isso é um rompimento de relações com quem me protegia e me garantia. E esse rompimento de relações é uma agressão. Muito bem. E o tamanho, nós dizíamos no domingo passado, o bem que a gente faz é do tamanho da gente. E eu dizia, vou repetir, a repetição é inevitável. Se eu der um presente ao rei Charles da Inglaterra, o meu presente tem a minha importância. Ele certamente nunca vai tomar nem conhecimento. Esse presente chega lá, algum burocrata recebe, pode até mandar uma cartinha agradecendo, mas ele não vai nem saber. Né? Agora, se eu fizer um mal à pessoa dele, se eu estiver num lugar e ele for passando, eu jogar uma pedrada nele, aí o mal é do tamanho dele, não é do meu tamanho. Né? Então, o nosso único mal, ou a nossa única transgressão, é contra Deus. É ter rompido os liames de orientação que tínhamos com ele. E esse mal é do tamanho dele. E o tamanho dele é infinito. Então, o nosso mal é infinito. A nossa transgressão é infinita. Para nos redimir de um mal infinito, só uma grandeza infinita pode fazer isso. Então, nós não teríamos como nos redimir desse mal. Não tem penitência que resolva, não tem santarrão que anda direito, não sai da linha, não significa nada. Não é suficiente para redimir o grande mal. Então, foi preciso que o próprio Deus assumisse as nossas culpas, ou a nossa culpa no singular. Né? Então, algumas conclusões que nós temos aqui, temos lá em Isaías 40, 22. Né? Lá em Isaías 40 e 22, voltando aqui a uma discussão sobre a inspiração, ou a revelação do conteúdo bíblico, lá em Isaías 40, 22, está dizendo que o Senhor sustenta a redondeza da terra sobre o vazio. Isso aí é alguns séculos antes de Cristo, uns 700 anos antes de Cristo, ou por aí. E é claro que aqueles criadores de ovelha não sabiam disso. Que Isaías não disse isso da cabeça dele. Porque nem na China, que tinha uma cultura, uma civilização muito mais sofisticada, nem na Índia, nem no Egito, nem na Grécia, não se sabia que a terra era redonda e se sustentava sobre o vazio. Pensavam que um gigante Atlas sustentava a terra sobre os ombros. Né? Então, se Isaías disse isso, é porque foi inspirado, foi revelado, ele não sabia não. Né? Nós vemos também em Jó 26, 7, que a terra era suspensa sobre o nada. O Senhor sustenta o norte sobre o vazio. Pronto. Tem o mesmo sentido. E Daniel 8 fala no Império Babilônico e diz que o Império Babilônico vai cair, derrubado pelo Império Medo-Persa. E diz que o Império Medo-Persa vai cair, derrubado pelo Império Alexandrino, Império Macedônico. E diz que o Império Macedônico vai se desmanchar em 4 pedaços, as 4 sátrapas dos herdeiros de Alexandre, que vai morrer no auge do poder. Ele diz que esses 4 pedaços do Império Alexandrino vão cair e vai surgir o Império Romano. E, primeiro, ele não cita esses nomes. Ele fala que vem um bode do norte, vem um carneiro do leste, e um vai derrubando o outro, e vem um boi, e não sei quem derruba o boi. Mas depois ele vai e diz, você quer saber?
aqueles ali são os caldeus, o bode é o caldeu, o carneiro é o primeiro persa, e explica e dá os nomes. E ele diz isso com pelo menos duas ou três gerações antes da queda do Império Babilônico. Depois é que surge o Império Persa, depois é que surge o Império Alexandrino, séculos depois, e séculos depois surge o Império Romano, que também vai cair. Então, fica difícil negar a revelação bíblica. Aí, o que os caras querem dizer para contestar? Dizem, não, isso aí foi feito depois, isso é uma fraude. Mas o ônus da prova acaba quem alega, né? Qual é a prova de que isso é uma fraude? Ah, mas como é que ele não podia saber disso? Então, quer dizer, isso é um raciocínio circular. Você acha que não pode ser, então, se não pode ser, está escrito, então foi uma fraude, se não foi, foi uma fraude é porque não podia ser. Você dá uma volta e vem para o mesmo lugar, que é uma negação prévia, antecipada. Né? Tem outros discursos para negar algumas coisas da Bíblia, dizendo que tem livro que tem estilos diferentes, então foi escrito por autores diferentes. O que não tem muito sentido, porque livros escritos durante muitos anos, o autor muda de estilo. Também porque o autor pode narrar oralmente para um discípulo que reduz a termo, como se diz em direito, no direito processual. Né? O escrivão ouve as testemunhas e escreve. E a gente diz que o escrivão reduziu a termo as declarações das testemunhas. Então, aqueles profetas, muitas vezes, eram mestres, né? Eram rabis, e narravam as profecias para os seguidores, os discípulos, e os discípulos escreviam. Então, um discípulo escreve uma parte, outro discípulo escreve outra, e aí você tem estilos diferentes. Então, nós temos esse contraste entre cristianismo, que em síntese o cristianismo é o único que é teocêntrico e é monoteísta, e tem profecias que se cumpriram, e tem antecipação de conhecimento antes que a ciência soubesse, por exemplo, que a Terra era redonda e se sustentava no espaço. É só quem tem isso, o cristianismo, e outros mitos não têm isso. Né? E mais. E o humanismo? O humanismo, seja ele antropocêntrico ou cosmocêntrico, ele termina em impasses, aporias, e em contradições, paradoxos. O cristianismo não tem essas contradições, porque tem o Criador, tem o começo de tudo, tem começo, meio e fim, porque tem uma escatologia, tem universalidade, tem a queda, o rompimento de relações, e tem o resgate, o amparo para os que caíram. Ah, mas isso significa que a maioria não aceita o cristianismo, então a maioria se perde? É, na natureza é assim, né? De uma ninhada de ovos de uma tartaruga, 1% sobrevive para voltar e depositar ovos ali de novo. 99% morrem. A maioria morre antes de chegar no ninho da tartaruga na praia, na areia, e a maioria morre antes de chegar no mar. É atacada por predadores. Os que chegam no mar, a maioria morre por lá e não volta para... Então, essa lógica, a reprodução humana é assim também, a maioria dos espermatozoides se perde. Né? Então, se há uma surpresa ou um impasse com isso, esse impasse não tem razão de ser. Né? Porque é uma lógica cósmica, para quem queira ser cosmocêntrico.
Só que, quando eu alego essa lógica cósmica, eu estou dizendo que essa lógica cósmica tem um diretor teocêntrico, né? Um orientador. Muito obrigado, e fica o convite para o próximo domingo, 7 dias de amanhã em diante, vamos ter outro tema. E fica também o convite para que se formulem perguntas por escrito na gravação que vai ao ar amanhã, no horário dos estudos bíblicos, de 9 a 10, que nós não estaremos presentes, porque há um impedimento. Muito obrigado.